Gênesis, capítulo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. Sobreveio a tarde, e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas, e separe ele uma das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou o firmamento céus. Sobreveio a tarde, e depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse: que as águas que estão debaixo dos céus se ajuntem no mesmo lugar, e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou ao elemento árido terra, e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham sementes, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, e o fruto contenha a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente, segundo a sua espécie, e árvores que produzem fruto, segundo a sua espécie, contendo o fruto da sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde, depois a manhã. Foi o terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos. E resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para presidir ao dia, e o menor para presidir à noite. E fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento dos céus, para que iluminassem a terra, presidissem ao dia e à noite, e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde, depois a manhã. Foi o quarto dia. Deus disse: pululem as águas de uma multidão de serem vivos, e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento dos céus. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou: frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde, depois a manhã. Foi o quinto dia. Deus disse: produza a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, os animais domésticos, igualmente, e da mesma forma, todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem
a nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastem sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou-o à imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e todos os animais que arrastam sobre a terra. Deus disse: Eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesma a sua semente, para que vós sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a tudo o que se arrastam sobre a terra, em que haja sopro da vida. Eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus completou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o sexto dia.